Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa meditação vai ser a respeito de fé. Nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, vai ser só um trechinho, né, para nossa rápida reflexão. Porém, eu sugiro que vocês leiam com calma o livro de Hebreus todo. Aqui, esse texto, o livro capítulo 11, o título é Exemplos de Fé, né? Aqui você vai encontrar vários exemplos de fé na Bíblia, né? Ele começa assim, ó, só o capítulo 1, quer dizer, só o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aí eu gostaria de pular com você lá para o versículo 23, que diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha a ousadia desses pais, né? Se você conhece bem a história de Moisés, você vai ver que naquela época os meninos hebreus recém-nascidos estavam condenados à morte, né? Então, Moisés era uma criança que não deveria ter sobrevivido, né? Mas a sua mãe, ela desobedeceu esse decreto do rei, escondeu esse bebê. E ela não somente escondeu, como ela ainda teve a ousadia de colocar esse bebê num cesto, né, pelo rio. E a sua filha Miriam, a irmã mais velha de Moisés, foi acompanhando esse bebê até que ele chegasse a filha de Faraó, né, e que o adotou. E a Miriam ainda se ofereceu para encontrar uma ama entre as hebreias que pudesse amamentá-lo. Com isso, ele ainda ficou com a sua mãe por um período. Se eu não me engano, foi até 4 anos, mais ou menos. Ele foi criado por Joquebede. E assim, eu fico pensando o seguinte: a gente vive tantas situações, né, que a gente... Mas quando a gente está no meio do problema, você não vê o final, você não sabe ainda qual é o desenrolar, né, da situação. Mas com os olhos da fé, a gente pode crer, né, que o Senhor está cuidando de tudo. E Joquebede, ela teve essa ousadia. Aí eu fico pensando, uma mulher que teve seu filho, né, condenado à morte, conseguiu, com as suas ações e as suas atitudes de fé, livrar a vida do seu filho. E o principal, né, que Moisés foi o libertador do povo de Deus, né? Foi o que conduziu o povo ao êxodo. Só que não foi só Moisés. Os 3 filhos de Joquebede tiveram papéis importantíssimos no êxodo. Miriam, profetisa, Arão, sacerdote, e Moisés, né, o libertador. Aí eu fico pensando, essa mãe, olha a influência que ela teve na história do povo de Deus com a sua ousadia, né? Então, assim, que a gente possa usar não só o exemplo de Joquebede, mas de todos esses heróis da fé para os dias de hoje, né? Que a gente possa caminhar numa vida de fé. E para nós, pais e mães, né? Eu gostaria que a gente pudesse refletir que tipo de pais nós estamos sendo. Será que a gente está sendo para a vida dos nossos filhos uma Joquebede? Será que a gente está sendo canal de bênção para que o Senhor cumpra o propósito na vida dos nossos filhos? Porque existe um propósito para cada um de nós, né? E eu fico sempre pensando o seguinte: será que aquela pessoa que se envolve com drogas, que se envolve na marginalidade e morre ali na esquina, um assassinato, será que é esse o destino? Será que é esse o sonho de Deus para a vida dessa pessoa? Obviamente que não, né? Só que apesar de Deus ser todo poderoso, de ser um Deus soberano, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós somos livres.
para escolhermos fazer o que a gente quiser, né? Nós temos essa liberdade, né? Nós não somos escravos de Deus, né? Ele nos ama e Ele confiou em nós e nos permitiu esse livre-arbítrio. Então, muitas das vezes as pessoas elas não usam o livre-arbítrio como elas poderiam, né? Agora, se nós temos o livre-arbítrio, porém escolhemos servir a Deus, escolhemos seguir a Deus, aí sim Ele vai intervir e vai nos ajudar. Agora, nos dias de hoje, a gente vê as pessoas tão preocupadas com, né, em dar uma excelente escola para o filho, em dar as melhores roupas, né, uma vida confortável. É muito bom, né? Claro, é muito bom. Só que isso não é a prioridade. E muitas das vezes, nós priorizamos coisas, né? E os valores e os princípios a gente deixa como secundário. Não é dizer que a gente não dê, mas a gente não prioriza, né? Então, assim, que a gente possa estar fazendo uma reflexão de como a gente tem conduzido a educação dos nossos filhos. Ou para quem já não tem mais filho pequeno, como nós temos conduzido a nossa vida, né? Porque, assim, nós, como pais, nós temos essa obrigação, né, de discipular os nossos filhos, né, de educar, de conduzir. Aí eu fiquei imaginando uma mãe, né, que estava numa situação caótica, né, no meio de um povo escravizado. Imagina, né? Quem conhece a história dos hebreus, a gente vê. Aí imagina, essa mãe, com ousadia, ela conseguiu livrar o seu filho da morte, cumprir o propósito de Deus para a vida daquela família e daquele povo. Porque, apesar de todo o sofrimento, era propósito de Deus que Moisés fosse parar dentro do castelo de Faraó. Porque como que ele teria acesso futuramente para libertar o povo do Egito, né? Então, o Senhor tinha esse propósito, mas poderia não ter sido cumprido se, de repente, a Joquebede não tivesse percebido e em fé, com atitude de fé, de ter tido essa coragem, né, de correr riscos, né, porque não foi só o bebezinho que estava correndo risco de vida. A partir do momento que ela teve tomou essa atitude, estavam todos correndo, toda a família estava correndo risco, né, e mesmo assim ela confiou no Senhor. Agora, e eu fico pensando nisso, falei, gente, quando eu estava lendo esse texto hoje, eu falei, Senhor, eu chorei, porque eu fiquei pensando, eu tenho 3 filhos também, né, falei, Senhor, que coisa mais linda, porque hoje nós conhecemos, nós lemos, né, a história e conhecemos, mas imagina ela vivendo aquele momento, aquele caos, né, naquela situação, e ela confiou no Senhor e foi instrumento de Deus para a vida daqueles filhos, né, que tiveram papéis extremamente importantes, né, como servos do Senhor, né, e assim, poxa, é algo assim extraordinário mesmo, que a gente possa tá pensando, né, porque vamos priorizar o que realmente importa, né, muitas das vezes a gente pensa que, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Nós temos que trabalhar, sim. Mas o que é prioridade para a sua vida, né? Que o seu papel como pai, como mãe, como discipulador do seu filho, fale mais alto do que o adquirir coisas, né? Conforto. Porque como a gente tem estudado essa semana, né? Aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa palavra é verdadeira. Então vamos buscar ao Senhor, vamos buscar confiar no Senhor e direcionar a nossa família, a nossa geração pelos caminhos do Senhor. Porque a paz de nossos filhos será abundante a partir do momento que a gente cria a nossa família, que a gente finque a nossa casa na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.